Meus queridos irmãos, nós somos agraciados nessa noite, não só por esta chuva, que é uma graça para todos nós, mas somos agraciados por esta liturgia que a igreja nos oferece para celebrarmos o Natal do Senhor. Aliás, a igreja oferece para a celebração do Natal 3 liturgias. A que celebramos ontem à noite, a missa da noite, também popularmente chamada de missa do galo. A missa da aurora, uma que nós não celebramos, mas eu espero um dia poder celebrar. Uma missa que deve ser celebrada ao amanhecer, na aurora. E a missa do dia, essa que nós estamos celebrando. Cada uma fala do nascimento de Jesus, mas com uma especificidade. A primeira, a de ontem à noite, nós contemplamos o nascimento de um menino, o nascimento do Senhor, na gruta em Belém. Na missa da aurora, nós, através da liturgia, vemos os pastores chegarem a esse menino para o adorar. Então nós também somos chamados a adorar este menino. E agora a liturgia conta para nós qual é a origem desse menino, a procedência desse menino. Ele não é outro senão que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus. Nós ouvimos na segunda leitura que Deus falou de muitos modos com o seu povo, ao longo da história da salvação. Falou através dos profetas e de maneiras variadas, Deus sempre falou. Mas na plenitude dos tempos, ou nestes dias, diz o autor sagrado, que são os últimos, Deus nos falou através do seu Filho, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então é isso que nós celebramos nesta noite. Aquela criança lá na manjedoura, aquela criança frágil, inocente, pequenina, não é outra senão que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto o próprio Deus. E mais uma vez, nós somos chamados a fazer um ato de fé diante de Deus que se manifesta através de coisas pequenas, de realidades improváveis. Assim como nós devemos fazer um ato de fé para aderir à verdade de que Jesus está presente na Eucaristia, mesmo que diante de nós tenhamos pão, pelo menos segundo os nossos sentidos internos, externos e às vezes até internos, nós temos diante de nós pão, os nossos sentidos nos dizem isso, nós sabemos que é Jesus. Então nós fazemos o ato de fé para dizer que é Jesus. Aquele pão não é mais pão, é Jesus, é o próprio Deus no altar. Assim como nós também devemos fazer um ato de fé diante de Jesus na cruz, para não fazermos como aqueles que tiravam sarro da cara de Jesus, dizendo: desce daí se você for Deus. A outro salvou, não consegue salvar a si mesmo. Desce daí para que acreditemos, para que não caiamos nesse tipo de armadilha. Nós somos chamados a fazer um ato de fé para dizer: está ali pobre, crucificado, desprezado, humilhado, o próprio Deus. Ele não desce da cruz porque Ele quer nos salvar. Teria poder para fazê-lo, mas escolheu nos salvar, escolheu nos amar até as últimas consequências. Nós devemos fazer um ato de fé diante da manjedoura. Ali nós temos um ambiente muito improvável para Deus nascer, para o Verbo se fazer carne,
mas foi ali que ele escolheu, não foi outro lugar, não foi no palácio de Herodes, não foi numa casa chique, não foi num berço confortável e cheiroso. Deus escolheu nascer no lugar mais improvável, para cultivar ou instigar, melhor dizendo, a fé em nossos corações. Só quem tem fé, como a Virgem Maria, São José e os pastores, consegue enxergar o Filho de Deus, este que no princípio era a palavra, e que estava com Deus e que era o próprio Deus, através da qual tudo se fez. Aquele que sustenta todas as coisas, com a sua palavra, está ali, chorando, de fome, de frio, numa manjedoura. Se não tivermos fé como a Virgem Maria, São José e os pastores, nós vamos dizer, é conversa fiada, é história da carochinha, é mentira. Deus não pode estar aqui, mas Ele esteve ali, e Ele está justamente nessas realidades, e é aqui que pega, porque nós não entendemos essa lógica de Deus, apesar de, em toda a história da salvação, Ele se revelar através dessas realidades, nestas circunstâncias. Não entra na nossa cabeça. Nós até cantamos, nós até aplaudimos, mas no momento de nós transformarmos isso em vida e testemunho de vida, nós fugimos. Por quê? Porque se é verdade que Deus está ali na pobreza, na pequenez, na fragilidade de uma criança colocada numa manjedoura, o coxo dos animais, se é verdade que Deus nos alimenta com o pão do céu, no pão da Eucaristia, que para os nossos sentidos externos é apenas pão, embora não seja, mas nós vemos pão. Se é verdade que Ele está pregado na cruz, Deus eterno, todo-poderoso pregado na cruz, é verdade que eu preciso aceitar a minha pobreza, a minha miséria, assumir a minha pobreza, a minha miséria, a minha pequenez, com humildade, e nós nem sempre aceitamos. Nós queremos coisas grandiosas para a nossa vida, embora o Senhor tenha escolhido coisas pequenas. Nós queremos aplausos, embora o Senhor tenha escolhido o escondimento. Durante o tempo em que Ele esteve ali no presépio, no estábulo, mas também durante 30 anos, o Senhor viveu no escondimento, sem holofotes, sem palco, sem aparições. O Senhor, Ele viveu no escondimento, e nós queremos o aplauso. Adequar a nossa vida à realidade da manjedoura, adequar a nossa vida à realidade do altar e da cruz, não é uma tarefa fácil, não é uma missão fácil de executar. Nós falamos da boca para fora, mas no momento em que esta realidade cobra de nós atitudes concretas, nós fugimos, fazemos birra, não aceitamos. A missa de hoje mais uma vez nos convida a olharmos para Deus, que é Deus Todo-Poderoso, na sua glória, na sua majestade, que de certo modo renuncia a todo esse status para se fazer pequeno como uma criança. Nós temos que olhar para isso, porque Ele, sendo de condição divina, não se apegou a isso, mas se fez igual aos homens, semelhante aos homens, menos no pecado. E por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, que está acima de todo nome, nos ensina a Sagrada Escritura. Então Ele não se apegou
ao seu poder, à sua majestade. Mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas se fez pequeno. E nós não nos apegamos. Nós não nos apegamos justamente ao contrário, à nossa pequenez, à nossa miséria. Nós queremos nos desfazer dela. Nós queremos nos livrar dela. Nós, no contrário, que deveríamos abraçar, acolher a nossa indigência, porque Deus, ele se revela na indigência. Nós, ao invés de nos apegarmos, acolhermos, abraçarmos a nossa indigência, queremos nos livrar dela. Não aceitamos isso. Queremos fama, queremos status, queremos aplausos, queremos glória, queremos poder, sem falar dos bens materiais, os nossos apegos e tudo mais. Queridos irmãos, mais uma vez, olhemos para a manjedoura, olhemos para Jesus. É o verbo de Deus que está ali. É Deus que está ali. E Ele assume a nossa vida, a nossa condição humana. E nele nós vemos recapitulado todas as coisas. A vida espiritual, porque Ele, como Deus, é espírito puro. A vida material, a vida animal, porque nós, seres humanos, somos temos um pouco de vida, de princípio, de vida animal. Temos um pouco de vida intelectiva, espiritual. O Senhor, Ele assume tudo. Ele se rebaixa a este ponto, também para recapitular todas as coisas, o céu e da terra, espiritual e material, está ali, naquela manjedoura. Não está no palco, não está no estandarte, não está lá em cima, está na manjedoura, pequenino e pobre. Claro, hoje, em nossas celebrações, em nossa liturgia, na nossa piedade cristã, nós o exaltamos e colocamos lá em cima. E até enfeitamos um pouco o presépio, não o representamos com a mesma originalidade, não o representamos com os mesmos elementos, porque parece fazer, uma vez que nós, desculpa, engasguei nas palavras. Uma vez que nós fazemos isso, parece que nós estamos rebaixando o Senhor, humilhando o Senhor. Não queremos isso, e por isso colocamos flores, e por isso enfeitamos com luzinhas, e por isso colocamos, aquela realidade, que foi uma realidade difícil, uma realidade dura, nós a apresentamos de uma maneira assim, bonita, bucólica, romântica, porque nós também queremos mitigar um pouco daquilo que o Senhor sofreu por cada um de nós. Não queremos representar colocando os animais e colocando as outras coisas, que os animais fazem. Mas era essa a realidade daquele dia, daquela noite. Trocamos tudo aquilo por flores, trocamos tudo aquilo por luzes, trocamos tudo aquilo por um feno cheiroso, ou pelo menos um feno não usado. Não representamos do jeito que foi, mas foi, claro que foi, daquele jeito que nós sabemos. Então, na nossa liturgia, na nossa oração, na nossa piedade, nós queremos colocar o Senhor lá em cima, porque Ele merece, porque é o lugar dele, mas Ele se fez pequeno por amor a nós. Não nos esqueçamos disso. Hoje sim, o palco, os aplausos, os holofotes são para Ele, não para nós. Ele merece tudo, toda a honra e toda a glória, porque como eu disse, a palavra de Deus nos ensina, por isso Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, que está acima de todo nome. Ele está acima de todo nome. Quando nós o representamos, quando nós o invocamos, nós o colocamos lá em cima. E aqui eu abro até um parênteses, para dizer
o porquê que, inclusive, a liturgia, né, o pano do altar, as velas, o sacrário, a roupa que os ministros ordenados usam, não podem ser trapos usados. Não pode ser trapos usados. O Senhor viveu uma realidade, Ele assumiu uma realidade, numa circunstância bem pior do que trapos. Mas nós não vamos submetê-lo a isso novamente. Não vamos fazer isso novamente. E é isso que os santos nos ensinam, é isso que a igreja nos ensina. Por isso, na liturgia, nós o exaltamos. Nós apresentamos toda a sua glória e a sua majestade. A glória e a majestade do ressuscitado, que assumiu a nossa humanidade, que se encarnou. Na nossa condição, na nossa pequenez, na nossa indigência. Queridos irmãos, este dia santo, que evoca aquele dia em que o Verbo encarnado nasceu por amor a cada um de nós, nos ensina, primeiro, não nos esqueçamos, não deixemos nos enganar pelas aparências. É pequeno, é pobre, é frágil, mas é Deus. É Deus. E Deus, na sua lógica, em toda a história da salvação, sempre se apresenta através dessas realidades. Dessas realidades. Ele se mostra para nos ensinar, e aqui vem a segunda lição, que nós também devemos percorrer o mesmo caminho. Existe uma conexão muito forte entre a encarnação e a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A vida de Jesus, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição, não teve menos ou mais sacrifício. Toda a sua vida, integralmente, em tudo o que ele fez, em tudo o que ele viveu, foi um sacrifício agradável ao Pai. Ele se entregou, se rebaixou o tempo todo. Na sua encarnação, no seu nascimento, vivendo lá no escondimento de Nazaré, pregando com seus apóstolos, seus discípulos, não tendo aonde reclinar a cabeça, morrendo, dando a vida por nós, ele se sacrificou o tempo inteiro por amor a cada um de nós. Não nos esqueçamos disso, trilhemos o mesmo caminho. Vamos pedir essa ajuda ao Senhor, essa graça ao Senhor nesta noite. Contemplando a manjedoura, eu repito o que eu disse ontem, lembremos do grande amor que Deus tem por nós. Ele fez tudo isso por mim e por você, mas também peçamos, nos ajude, Senhor, a trilhar o mesmo caminho. Queremos seguir este caminho de humildade, de abnegação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.